E aí galera, hoje a gente vai falar um pouco da quantidade de movimento, impulsos e colisões elásticas e inelásticas. Primeiramente, vou contar para vocês um pouco da história de como surgiu tudo isso. Tudo começou com a curiosidade de alguns filósofos e cientistas lá do século XVI e XVII. Muitos deles se debruçavam sobre o problema sem conseguir resolvê-lo. Mas no final das contas foi René Descartes, um grande pensador e cientista francês, que começou a desvendar a questão. Ele propôs que essa grandeza, a quantidade de movimento, que passaremos a representar por Q, corresponderia ao produto da massa m do corpo pelo valor de sua velocidade v. Assim, nas interações entre corpos, a grandeza escalar seria Q igual a m vezes v, e se manteria invariável. Um exemplo é o bom e velho jogo de bilhar, onde o taco coloca em movimento uma bola branca e esta atinge de frente uma bola vermelha. Há uma colisão frontal, onde essa bola vermelha está inicialmente em repouso. As bolas possuem a mesma massa m. Observe-se que a branca para e a vermelha entra em movimento com a mesma velocidade v que a branca possuía antes no instante do choque. Assim, a quantidade de movimento da bola branca transferiu-se para a bola vermelha. Nessas duas imagens aqui abaixo, podemos observar bem essa representação esquemática da colisão frontal entre essas duas bolas de bilhar. A primeira antes do choque, a segunda após o choque. Isso significa que houve uma conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento do sistema de bolas intermediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente após a colisão. Aqui, um outro exemplo, assim bem simples que a gente pode citar, é o do pêndulo múltiplo. Ele é constituído por esferas de aço iguais, suspensas por fios de nylon. Deslocando-se a esfera de uma das extremidades até uma certa altura e em seguida abandonando-a dessa posição, ela atinge a vizinha com uma certa velocidade v. Observa-se que a esfera da outra extremidade parte com a mesma velocidade v e que a primeira para. Isso significa que a quantidade de movimento foi conservada, transferindo-se da primeira para a última esfera através das esferas intermediárias. Voltando um pouco na teoria de Descartes, constatou-se que a grandeza definida por ele só se mantinha invariável em algumas situações, não se mantendo constante. Por exemplo, quando as colisões entre os corpos não eram frontais. Voltemos ao exemplo do jogo de bilhar. Considerando que agora a bola branca atinja a vermelha não frontalmente, mas de casquinha, vamos dizer assim, numa colisão denominada oblíqua. Após o choque, as esferas deslocam-se em direções diferentes. Quando a bola branca atinge a bola vermelha, a bola branca vai para o lado de baixo, formando um ângulo alfa em relação ao eixo x. Já a bola vermelha vai para cima, formando um ângulo beta em relação ao eixo x. A velocidade que a bola branca vinha acabou se transformando em uma velocidade 1 para ela e uma velocidade 2 para a bola vermelha. Ou seja, a velocidade ela acabou se dividindo entre as duas bolas. Com tudo isso, coube a Isaac Newton formular de maneira correta e completa a hipótese de Descartes. Ele propôs que a quantidade de movimento de um corpo deveria ser a grandeza vetorial, onde Q era vetorial, e não uma grandeza escalar como supusera Descartes. De modo, a quantidade de movimento dele seria dada pelo produto de massa m do corpo pela velocidade vetorial, ou seja, Q vetorial era igual a massa vezes a velocidade vetorial.
Assim, a quantidade de movimento de um corpo tem a direção e o sentido de sua velocidade vetorial. Módulo dado por Q igual a m vezes v. A unidade de medida da quantidade de movimento no sistema internacional é o quilograma por metro por segundo. A quantidade de movimento de um corpo é também chamada de momento linear. Observamos nessas figuras que ao projetarmos essa igualdade vetorial na direção do eixo OX e OY, obtemos duas igualdades escalares. A projeção no eixo OX, onde m vezes v é igual a m vezes v1 vezes cosseno de alfa mais m vezes v2 vezes cosseno de beta. A projeção no eixo OY, O é igual a m vezes v2 vezes seno de beta menos m vezes v1 vezes seno de alfa. Agora, falando um pouco de impulso, podemos também aplicar a conservação da quantidade de movimento no caso de um canhão. De início em repouso e capaz de se mover livremente num plano horizontal, se dispara uma bola horizontalmente, seja m a massa da bala e m maiúsculo a massa do canhão, v vetorial a velocidade da bala que é lançada. Agora a gente vai falar um pouco de impulso, onde podemos aplicar a conservação da quantidade de movimento no caso de um canhão, de início em repouso e capaz de se mover livremente num plano horizontal, que dispara uma bola horizontalmente, seja m a massa da bola e m maiúsculo a massa do canhão, v vetorial a velocidade com que a bala é lançada e v vetorial a velocidade de recuo do canhão. A quantidade de movimento permanece a mesma imediatamente antes e imediatamente depois do disparo. Como o sistema está inicialmente em repouso, v vetorial do sistema é igual a zero vetorial, a quantidade de movimento antes do disparo é nula. O mesmo acontecendo com a quantidade de movimento depois. Desse modo, a quantidade de movimento da bala para a direita, por exemplo, deve ser anulada pela quantidade de movimento do canhão que recua para a esquerda. Assim, a quantidade de movimento da bala e do canhão tem mesma direção, ou seja, sentidos opostos e módulos iguais, isso é, m maiúsculo, ou seja, a massa do canhão, vezes o v vetorial, que é a velocidade de recuo do canhão, é igual à massa da bala vezes a velocidade da bala. Agora a gente vai ver algumas aplicações em exercícios. Primeiro exercício. Uma bola de massa m igual a 400 gramas possui em um certo instante velocidade horizontal, sentido da esquerda para a direita, a intensidade v igual a 20 metros por segundo. D. As características direção, sentido e intensidade da quantidade de movimento Q da bola nesse instante. O exercício explora as características da grandeza vetorial, quantidade de movimento, questionando a direção, o sentido e a intensidade do vetor, quantidade de movimento de uma bola de massa 400 gramas, com velocidade horizontal, da esquerda para a direita, de 20 metros por segundo. A direção do vetor, quantidade de movimento, é a mesma da velocidade, isto é, horizontal. O sentido do vetor, quantidade de movimento, é o mesmo da velocidade, isto é, da esquerda para a direita. Intensidade ou módulo do vetor, quantidade de movimento, é calculado por Q igual a m vezes v. Então, Q é igual a 0,400 kg vezes 20 metros por segundo. Logo, Q é igual a 8 kg vezes metro por segundo. Vamos ao segundo exemplo. Num teste de segurança, a intensidade da força de impacto que age no corpo de um boneco colocado no lugar de um motorista durante uma colisão varia com o tempo,
conforme mostra o gráfico ao lado. Determina a intensidade da força média que produz o mesmo impulso no intervalo de tempo que durou a colisão. A área do triângulo é numericamente igual à intensidade do impulso da força variável no intervalo de tempo ΔT igual a 1 segundo. Então temos o seguinte: I é igual numericamente a A. Logo, I é igual a base vezes altura sobre 2. Logo, I é igual a 1 vezes 1000 sobre 2. Então, I é igual a 500 N por segundo. A força média constante tem a intensidade F dada por I igual a F vezes ΔT. Logo, 500 é igual a F vezes 1. Então, F é igual a 500 newtons.